Olá! Bom, partindo do pressuposto que está gravando, eu vou começar primeiro por um negócio que eu estava devendo da última vez, que eu acabei não sabendo dizer exatamente quando que houve as mudanças de moedas, né? Então, a gente vai falar aqui certinho as datas, né, de mudança de cada uma delas, e a partir daí a gente vai, seguindo da onde a gente parou, que era a eleição de Collor, né? Vamos lá. Vamos começar aqui pela mudança do cruzeiro para o cruzado. A gente está falando aqui com o plano cruzado 1, né? E olha que já teve algumas mudanças antes aqui na República Populista e ditadura militar também. Você vai ver que começa com 42, Estado Novo, você tem a primeira mudança para cruzeiro, que vai até a ditadura, né? Aí eles só tiram três casas, para você ver que a inflação é realmente uma questão persistente na, na República Brasileira. E ainda hoje a gente está falando um pouco sobre isso. Então, você tem aqui o cruzado, que ele fica de 86 a 89, 15 de janeiro de 89. Cruzado novo, que fica de 89 a 90. Depois volta para cruzeiro, que vai de 90 a 93. Entra o cruzeiro real, de 93 a 94, o RV, e depois o real. Isso aqui a gente vai ver também em detalhes. Bom, a gente até descobriu uma coisa interessante, que teve um plano verão 2, que eu nem sabia. Então, na próximo vídeo que eu gravar, eu também já vou trazer mais informações certinhas sobre o plano verão 2. Então, a gente já acabou descobrindo, né, que o plano real nem foi o 7º plano de estabilização macroeconômica da nova democracia, mas sim o 8º. Muito interessante, né? Então, agora a gente vai sair daqui e voltar para os nossos slidezinhos, né? Então, parei aqui na questão do Collor. Bom, é muito interessante porque você tem uma relação no senso comum, uma correlação no senso comum, até comecei a falar um pouco sobre isso, sobre o que foi causa e o que foi consequência na administração, sobre o que na verdade foi causa dele cair, se foi o caso do confisco ou se foi uma outra relação. Assim, formalmente, o impeachment do Collor, a cassação do mandato dele, tem a ver com essa relação aqui, em relação ao escândalo de corrupção que envolvia ele, por intermédio de um tesoureiro chamado PC Farias, tesoureiro de campanha dele. A gente vai... Mas vamos tentar explicar um pouquinho melhor o que foi essa questão da ação e reação e como a questão do impeachment, ela é uma questão de forma e conteúdo, só que nem sempre a motivação, né, o que eu estou colocando aqui como conteúdo, é o que vai estar lá escrito na forma. Então, assim, um dia após a posse, né, dele, esse aqui é o mais importante, né, do plano Collor, vou até ler bonitinho: 80% de todos os depósitos overnight das contas correntes ou das cadernetas de poupança que excedessem a 50 mil cruzados novos foram congelados por 18 meses, recebendo durante esse período uma rentabilidade equivalente à inflação mais 6%. Bom, o que significa que tudo que tinha ativo em banco, tudo que estava em banco foi congelado, foi sequestrado por 18 meses, e nesse meio tempo ele estaria sendo corrigido por uma taxa, que inflação mais 6%, mas não poderia ser movimentado, certo? Aí tem a substituição de moeda corrente, criação de um imposto sobre operações financeiras, congela preços de salários, porque isso também falei, que todo plano macroeconômico de estabilização na nova democracia tem muito a ver com congelamento de preços e salários, e essa também foi uma das razões porque não deu certo. Bom, aí tira incentivos fiscais, indexa os impostos no dia posterior à transação, seguindo a inflação no período, porque você tem a criação desse IOF, que é um imposto sobre operações financeiras, justamente. Desflexibiliza o câmbio, aumenta o preço de serviços públicos e propõe a extinção de alguns cargos governamentais, que eu não cheguei a conferir se isso foi efetivamente feito, esse corte de 360 mil funcionários e poupança de 300 milhões em gastos administrativos.
Bom, de uma certa forma, o surto hiperinflacionário continua, mesmo apesar do congelamento. Aparecem algumas denúncias de corrupção envolvendo pessoas próximas ao presidente, principalmente a esposa dele, a Rosiane Collor. Bom, em junho de 92, o Congresso instaura uma CPI. Essa CPI começa a dar resultados, as relações entre o tesoureiro PC Farias e o Fernando Collor foram ficando cada vez mais claras. O próprio irmão dele, o Pedro Collor, foi esse, na verdade, foi o começo da denúncia, né? Porque o irmão do próprio Collor, o Pedro Collor, ele concede uma entrevista na Veja, falando dessas relações entre o PC Farias e o próprio Collor. E aí que começa tudo, né? Bom, surge o movimento dos Caras Pintadas, que a Uni, junto com a UBS, promoveram com a intenção de tirar o Fernando Collor do poder. Teve uma manifestação que foi a mais marcante de todo esse período, que o presidente ele pede para as pessoas saírem às ruas de verde e amarelo para defender o governo dele. No dia seguinte, as pessoas saem de preto em forma de luto, como forma de luto. Em 29 de setembro, a Câmara aprova um pedido de impeachment por uma maioria folgada, e o processo dura 3 meses, só que antes dele ser admitido no Senado, que impedia na forma do impeachment, e isso a gente vai até ver um pouquinho mais no impeachment da Dilma, que eu vou explicar mais ou menos como foi exatamente passo a passo. A partir do momento que o Senado admite esse procedimento de impeachment, o presidente já está afastado automaticamente por 180 dias. E se o Senado não admitir o procedimento, ele volta. O presidente volta depois dos 180 dias. O que geralmente não só aconteceram 2 casos até agora, e nesses 2 foram admitidos pelo Senado. Só que antes disso, Fernando Collor renuncia com a intenção de ver se ele segura o mandato, né? Só que isso geralmente não tem muito efeito. Se a Assembleia estiver disposta a cassar o seu mandato, ela vai cassar independente se você renunciou ao cargo ou não. A partir do momento que o Congresso vota a favor das perdas dos direitos políticos, vota a cassação, né? Ele vota a inelegibilidade do paciente por 8 anos. Que foi o que aconteceu com o Fernando Collor, né? E até coloquei aqui que depois de 22 anos, o Supremo Tribunal Federal absolve Collor pelas acusações de peculato, corrupção passiva e falsidade ideológica. Bom, então, aí a gente entra naquela discussão, que é sempre uma discussão, né? Foi uma discussão muito grande, pelo menos no impeachment da Dilma, se o instrumento de impeachment, inclusive nessas discussões sobre se o Bolsonaro deve ser impedido ou não, se ele é um instrumento jurídico ou político, certo? Vamos lá, um processo de impedimento do presidente da República, ele é previsto na Constituição e ele tem uma forma, ele tem uma cara de processo legal, porque ele tem uma forma legal, ele tem uma série de ritos e procedimentos que são de caráter legal, certo? Quais são esses, o principal rito, né, o principal precursor para o procedimento de impeachment, você tem um chamado crime de responsabilidade. Aí esses crimes estão tipificados nessa lei aqui, e são previstos, eles estão em diversas características e é uma infinidade de crimes mesmo. Se você for levar realmente ao pé da letra tudo que está lá escrito, é difícil que algum governador e algum prefeito de capital se safe, não estou nem falando só nenhum presidente da história democrática republicana do Brasil. De qualquer forma, para você ter esse processo de impeachment, você precisa ter no mínimo alguma prova, você precisa ter alguma prova que foi cometido um desses crimes que estão tipificados aqui, mas são inúmeros. Você pode alegar uma infinidade de coisas. E seguir a série de etapas obrigatórias, que é receber a denúncia na Câmara, o julgamento no Senado, como eu mesmo falei, a partir do momento que o Senado admite o processo, o presidente já está automaticamente, temporariamente afastado por 180 dias, por isso que quem assume é considerado presidente interino nesse determinado momento. E só que, diferente de um crime comum da esfera penal, da esfera empresarial, administrativa, qualquer outro, ele tem uma peculiaridade. Quem julga, quem investiga, quem condena é o poder legislativo, não é o poder judiciário, perdão. Uma vez que não é o poder judiciário, é o poder legislativo, a própria casa, ela tem o papel de acusador, de juiz e de júri.
Então, no fim do dia, a única coisa que você precisa é de 2/3 de uma casa querendo te derrubar. Bom, então, eu peguei essa frase aqui do presidente da Câmara, Arthur Lira, quando foi questionado por uma jornalista sobre por que o impeachment do Bolsonaro não prosperava, porque já tinha 100, não sei quantos procedimentos de impeachment, e ele fala que se o processo ele é julgado e investigado por políticos, então ele é político. Então, se não tem viabilidade política, não tem viabilidade alguma, até porque foi proposto impeachment de praticamente todo presidente da República. Todo. Eu acho que todo presidente da República foi feito pedido de impeachment. Eu tenho quase certeza. Vamos lá, votação na Câmara dos Deputados. Você tem aqui no impeachment do Collor, você tinha um quórum mínimo necessário de 336, porque eram 503 deputados, 2/3 da casa, certo? Peguei só da Câmara dos Deputados, aqui não peguei Senado Federal. E o impeachment da Dilma, que o mínimo era 542, porque tinha aumentado o número em 10 deputados, 513. Você tem aqui diferenças muito claras no padrão, né, de votação. Você tinha aqui mais de 100 votos acima do mínimo necessário para o impeachment dele, uma quantidade muito pequena de votos contrários, uma quantidade maior de abstenções. Aqui você já teve menos pessoas se abstendo, uma quantidade de votos contrários que é quase o triplo, né? Até um pouco, não mais, até 4 vezes quase. Entre 3 e 4 vezes maior, e 20 votos acima do mínimo necessário. Por esse motivo que esse aqui é mais contestado que esse aqui. Mas base legal para os dois tem a mesma solidez. Apresentaram um crime de responsabilidade, você pode falar o crime, que foi a alegação, né, do impeachment da Dilma, foi a votação daqueles créditos suplementares que os bancos estatais estavam fazendo, e que esses créditos suplementares eles não foram validados pelo Congresso, essa é a alegação. Então, o panorama geral do governo Collor, eu coloco aqui alguns dados, isso eu vou fazer de todo, acho que eu falei já que eu vou fazer de todo o governo, né? Você vê que a inflação continua igual, o desemprego explode, o PIB cai, o salário mínimo ele tem a correção pela inflação, mas muita inflação. Peguei aqui umas fotinhas mais... Essa aqui é uma foto lá do movimento dos caras pintados, o dia que eles foram de preto. Esse aqui é o PC Farias, o Collor, a esposa dele. Enfim, por aí. Bom, assume o vice dele, Tamar Franco. Tinha uma emenda na Constituição que ela determinava, até porque eu comentei que muitos dos 3 pontos que eu falei que principalmente foram onde faltou consenso para ter na Constituinte, era a questão do plebiscito, sobre a forma, sobre a forma de governo, sobre o sistema de governo, sobre a reforma agrária. A reforma agrária não se resolveu, as outras 2 questões determinou-se que se faria um plebiscito em 5 anos para resolver, e foi o que aconteceu. Então, estava já na Constituição, plebiscito previsto para o dia 7 de setembro de 1993 para discutir a forma e o sistema de governo. O Itamar ele antecipa esse plebiscito para o dia 21 de abril de 93, e no fim eram 2 perguntas básicas. O que você prefere? Presidencialismo ou parlamentarismo? E depois, o que você prefere? Monarquia ou república? O comparecimento das urnas foi esse aqui, 74,3%, e os resultados foram presidencialismo, 55,4%, parlamentarismo, 24,6%, abstenções, 19,9%. Na questão da monarquia ou república, ficou 66% monarquia, 66% república, eu sempre erro, não falo isso nos livros, 10,2% monarquia e 23,7% de abstenções. Aqui, certo. Eu coloquei esse slide aqui porque eu não sabia meio que onde colocar no tempo, porque ele vai percorrendo toda a história da Nova República, porque isso aqui é decorrência de um processo histórico. O processo histórico começa quando o Brasil ele passa por um intenso êxodo rural, quando você tem uma massa de população rural, você tem, assim, na década de 40, mais da metade da população vivendo no campo. Na década de 60 já vira o contrário. Isso foi um problemaço para a ditadura militar, inclusive, que tentou fazer algumas soluções, mas sempre pelo alto e sempre muito pouco. Então,
você cria grandes aglomerados urbanos, onde você tem grandes massas periféricas com pouco acesso a tudo, e, um estado de extrema desigualdade que gera violência por parte da população, o crime se organiza, né, no caso, quando falta Estado, não existe vácuo em poder, nem na política nacional e nem na política regionalíssima. Isso não existe. Então, se não tem Estado, se não tem poder, pessoas assumem o poder. É inevitável, né? É inevitável mesmo. Bom, então eu vou falar um pouquinho do nascimento de cada um deles. Eu vou começar pelo Comando Vermelho, apesar de ter colocado o PCC primeiro, o Comando Vermelho ele é fundado antes, certo? Ele nasce no Instituto Penal Cândido Mendes, em Angra dos Reis, aí é o que eu coloquei o nome das primeiras lideranças, certo? O que é preciso entender, o Comando Vermelho, ele contava, os egressos, eles estavam muito em contato com os presos políticos da ditadura militar, eles começaram a se especializar, a se habilitar, até pelo próprio contato entre os detentos, em algumas práticas ditas como táticas de guerrilha, né, que você pratica assaltos em instituições bancárias, empresas, joalherias, coisa que hoje em dia nem tem mais a viabilidade, mas numa década de 70, 80 tinha, certo? Ainda no início da década de 90, a facção influenciaria a criação do primeiro comando da capital, em São Paulo. Dela ainda surge uma espécie de dissidência posteriormente reincorporada, Comando Vermelho Jovem. Bom, na década de 2000, diversas favelas controladas pela facção passaram a ser ocupadas por milícias e por unidades de polícia pacificadora. Isso é muito importante porque a gente vai comentar porque a correlação de forças local da onde essas duas facções estão estabelecidas acabou trazendo um destino diferente para ambas, de forma que a futuro, pensando de uma década para trás e uma década para frente, você repara que, ao que tudo indica, você vê o primeiro comando da capital em ascensão e o comando vermelho em queda, por conta da própria correlação de forças local. Enquanto você tem aqui, eu vou falar um pouquinho mais sobre isso, de um provável acordo entre o primeiro comando da capital e o governo do estado de São Paulo, aqui no Comando Vermelho você já tem uma disputa com a milícia, que muitas vezes está representada como poder político no estado. Então isso acabou impactando demais o Comando Vermelho, de forma que ele não é mais tão expressivo quanto já foi. Bom, agora falando aqui do primeiro comando da capital, ele foi fundado no dia 31 de agosto de 93, na casa de custódia de Taubaté, que era chamado de Piranhão. Ele surge como uma resposta ao massacre do Carandiru, isso está escrito no estatuto deles, que o PCC ele nasce para que nunca mais ocorra nada parecido. Bom, aí você tem as primeiras lideranças, que era o Cezinha e o Geleião. É preciso, porque o PCC ele passa por duas fases, uma que vai desde o nascimento dele até 2001, 2002, assim, meados de 2000, e outra daí para frente. Parece que a estrutura ela muda completamente, certo? Ela não tinha uma fase de atuação mais sindical, ela atuava apenas dentro das instituições prisionais, negociando com detentos melhores condições ou proteção sob contrapartida financeira. O que significa isso? Ela era mais... É o que eu falei, ela negociava melhores condições dentro das penitenciárias sob contrapartida financeira. Então, os membros eles pagavam mensalidade para fazer parte do grupo e eles tinham algumas benesses dentro das unidades prisionais, das unidades penitenciárias. Bom, o governo do estado de São Paulo negava a existência da organização, até que em 2001 ocorre uma rebelião dentro da própria unidade prisional do Carandiru, quando o PCC aparece publicamente. Eles botam lá um cartazão assim, porque já estava lá, PCC 133 já não tinha mais como o governo do estado negar a existência dele, certo? Ocorre a ascensão desse cara aqui, Marcos Williams Herbas Camacho, chamado de Marcola, inclusive com uma dissidência, uma briga muito feia com o Geleião, com o Cezinha, ocorre. Tem um documentário muito bom que chama O Primeiro Cartel da Capital, ele é da UOL, tem 3 documentários. Ele é mais focado no PCC, fala um pouco do nascimento, como foi
a ascensão, como foi essa mudança, essa disputa que houve esses dois grupos, no caso, que leva à vitória de Marcola. Marcola é engraçado, porque ele não admite que ele é membro do PCC, ele não fala, não sou um membro do PCC, mas de uma certa forma o PCC, se ele não é, o PCC o vê como líder. Não sei se até hoje, mas até por muito tempo. Bom, então ele muda radicalmente a atuação da organização, deixa de cobrar mensalidade aos membros, horizontalizou o tratamento entre os membros, criou códigos de conduta, por exemplo, não abusar de crianças, não delatar outro membro, não usar crack dentro das unidades prisionais, não matar sem permissão e etc. É interessante isso aqui, não matar sem permissão, porque surge destes atos de 2006, de um provável acordo entre o PCC e o governo do estado de São Paulo, que ainda não foi muito bem esclarecido. Mas o que acontece? Bom, tudo começa quando o governo do estado de São Paulo decreta que vai transferir, ele transfere, se eu não me engano, sem avisar ninguém, eu acho que esse é o motivo da briga toda, que ele ia transferir algumas lideranças da organização para penitenciários federais. Quando isso acontece, a organização ela articula movimentos dentro e fora das unidades prisionais, movimentos articulados, como eu posso fazer, concomitantes, que basicamente impõem ao estado de São Paulo inteiro, praticamente, um lockdown de uma semana. Nessa situação estranhíssima, ocorre uma reunião na penitenciária Presidente Venceslau, de segurança máxima, onde estava o Marcola, estava também uma pessoa que se dizia advogada do PCC, que quando ela chegou, o Marcola disse, não é minha advogada, mas ela representava uma ONG que representava o PCC, o que indica. Estava também o secretário de Segurança Pública do governo do estado de São Paulo e o secretário de Segurança Penitenciária, de Administração Penitenciária. Depois dessa reunião, aparentemente tudo volta ao business as usual, tudo volta ao normal, e estranhamente as taxas de homicídio começam a cair no estado de São Paulo de uma maneira vertiginosa. Quando você chega nos anos 2000, é o auge da violência, principalmente na São Paulo, Rio de Janeiro e toda a grande metrópole, mas aqui era realmente um pouco mais complicado. Tinha as maiores taxas de violência, chegava a 65, 66. Hoje, depois a gente vai ver que chegou a acontecer em outros lugares, mas que tudo tem a ver com a expansão dessas organizações e a disputa entre elas por controle territorial. Certo? Aí aqui eu já coloco interações e conflitos, né? Vamos lá, eles mantiveram por quase 2 décadas de existência, aliança por quase 2 décadas de existência, tanto que parte do fornecimento de entorpecentes ao Rio de Janeiro era feita, intermediada pelo próprio primeiro comando da capital, só que começaram a acontecer disputas entre essas duas organizações, principalmente nas penitenciárias da região norte, pelo que você depois chamou de Rota Amazônica, ou vamos chamar aqui de Rota Amazônica, cada um chama de um jeito. As duas, elas tinham um interesse muito grande em manter o controle sobre essa rota. E com isso, elas estimulavam um conflito entre as facções locais para conseguir mais poder e mais controle territorial sobre essas rotas, né? E essa disputa entre as facções elevaram rapidamente a taxa de homicídios. Eu vou tentar ampliar aqui, que eu consegui da outra vez, para mostrar esse aqui, que é do G1, que foi na época dos... Certo? Na época das brigas lá nas penitenciárias aqui do norte. O que é preciso entender quando a gente olha esse mapinha? O grosso do dinheiro do tráfico de entorpecentes não vem para suprir a cadeia nacional, embora ela seja relevante, embora uma parte considerável dos entorpecentes da Bolívia, do Paraguai, da Colômbia, do Peru, elas vêm para abastecer o mercado brasileiro, é o maior consumidor de crack, o terceiro maior consumidor de cocaína, só que o grosso do dinheiro mesmo,
ele vem do que você vai exportar principalmente para os Estados Unidos e para a Europa. Você tem aqui na Bolívia, isso é interessante que eles falam no documentário lá, que a droga ela sai pesando mais ou menos, ela sai custando, desculpa, mais ou menos uns 600, estou falando do quilo da cocaína, uns 600 a 800 dólares por quilo. Quando ela chega nas grandes cidades, nas grandes metrópoles, elas podem chegar até 8, 10 mil o quilo. Quando você já está falando para... Quando você já está, perdão, exportando para a Europa, eu estou falando de dólares, tá? Você já está falando de alguma coisa ao redor de 50 mil dólares o quilo. E dependendo de onde você chega, pode chegar a 80, 100 mil dólares o quilo. Então, o grosso do dinheiro, ele vem mais desse abastecimento do mercado externo. Então, ter o controle sobre essa rota fica muito mais interessante do que, por exemplo, traficar ela das maneiras tradicionais que eram feitas. Você vai aqui via Paraguai, Porto de Santos. Primeiro que você aqui tem uma rota muito mais perto do hemisfério norte, muito mais fácil, você economiza em frete. E segundo que você tem menos vigilância numa cidade de 1,5 milhão de habitantes, sei lá, 1,8 milhão habitantes, que é Belém do Pará, em comparação com o maior porto de carga e descarga da América Latina. Então, você tem aqui a correlação de forças, isso na data, né? Aqui a gente está falando de 2017, que eu acho que é essa matéria. E aqui em vermelhinho, pintadinho, são os aliados do PCC. O que está aqui, o bolinha com xizinho, é o pessoal que é contra o PCC, certo? Por exemplo, a família do Norte, ela é uma aliada do Comando Vermelho. Então, aqui eu até coloquei aqui FDN 18, que foi nessas rebeliões que teve dentro das penitenciárias entre eles, né? E aqui as principais rebeliões, né, que acontecem na data, que é entre 2017 e 2016, aqui a gente está falando, certo? Bom, agora dito isso, a gente vai voltar para a cronologia das coisas. Governo Itamar e Plano Real. O Brasil ele tinha uma crise, bom, nem é preciso dizer, você teve 7 planos de tentativa de estabilização macroeconômica fracassadas, então você já tinha uma economia muito descrente, e pior que isso, quando você vai falar de, tem um plano de reestruturação macroeconômica, as pessoas já não estavam nem mais vendo só com desdém e com desconfiança, elas estavam começando a ver com medo, porque se eu for parar para pensar, no último, roubaram meu dinheiro. Então já não era mais uma sensação de, nem vai dar certo, uma sensação de, isso aí é meio perigoso, não sei o que eles querem fazer. Então, bom, o começo do governo Itamar, ele chegou a ter 3 ministros antes para tentar contornar a situação, em período muito curto até, se eu for pensar, outubro para maio, é coisa de 7 meses, 8 meses, ele teve 3 ministros da Fazenda, certo? Em maio de 93, o Itamar ele passa a pasta da economia para o PSDB, que já tinha uma economia, tinha um grupo econômico especializado para fazer esse plano, e eles escolheram Fernando Henrique Cardoso, que já estava no Ministério das Relações Internacionais, governo Itamar, para assumir a pasta da Fazenda, certo? E o grupo econômico, né, recebeu a autonomia do Itamar para montar a equipe. O Fernando Henrique recebeu a autonomia para montar a equipe como ele quisesse, certo? Na época, uma parte do PSDB não discutia se ele não deveria aderir à oposição ao governo Itamar, porque não havia muita credibilidade, ou não queria fazer parte de um vice do governo Collor, não sei. Mas uma parte do PSDB também julgava que não deveria aderir ao governo, que deveria ficar na oposição, certo? Principalmente o grupo político liderado pelo José Serra, né? Então, eu coloco até aqui algumas citações do presidente Itamar Franco, porque às vezes tem algumas questões um pouco indevidas em relação
em relação ao Plano Real, muito se discute se foi Fernando Henrique, muito na história se diz, né, que existe um certo revisionismo que coloca o Fernando Henrique como pai do Plano Real, como se ele tivesse feito aquilo, como se ele tivesse alguma responsabilidade daquilo. Eu tô para argumentar que nem politicamente nem tecnicamente, porque assim, politicamente quem assumiu o risco, e o próprio, eu peguei aqui uma citação aqui de 2009, que ele falou no Estadão isso aqui, tá? O Itamar, né, está um pouco chateado com essa questão de um certo revisionismo que coloca o Fernando Henrique como protagonista de um plano, se não politicamente, tecnicamente, porque todo mundo sabe que na época o presidente era o Itamar, né? Mas muitos argumentam que não, é ele que era a cabeça técnica no meio, a cabeça pensante, porque ele foi o ministro da Fazenda, que botou o plano em prática. Bom, a gente vai ver um pouco que também não é isso. O Fernando Henrique, ele ele não é, né, na verdade, economista, ele é sociólogo, ele foi formado na Maria Antônia e deu aula na FEFELESH, ele não é exatamente o perfil técnico de alguém que faz um plano de governo. Em contrapartida, o PSDB tinha economistas que pensaram o plano e que era, de fato, uma equipe muito grande. O próprio Itamar, ele cita esse cara aqui, que é o Rubens Recupero, que logo na véspera de implementar o real, tinha algumas questões muito... A equipe ela não conseguia chegar num acordo sobre o câmbio, se ele deveria ser fixo ou flutuante. A gente vai ver que isso depois parece uma questão muito simples. O câmbio vai ser fixo ou flutuante? Parece uma pergunta muito simples, sim ou não, mas elas têm... O sim tem uma infinidade de implicações e o não também tem uma outra infinidade de implicações. Real é que a priori se definiu como câmbio fixo. Hoje já é câmbio flutuante. Então, a gente vai falar um pouco do cenário hiperinflacionário brasileiro, certo? Um pouco das causas e um pouco do que fez ela estourar para fora de qualquer controle. Foi uma característica de toda a República Brasileira, de todo o governo brasileiro, fazer uma emissão de moeda para suprir gastos, suprir déficit público. O que seria um déficit público? Quando o governo ele tem um gasto superior à arrecadação dele. E com esse déficit que você cria, você pode fazer uma infinidade de coisas. Você pode emitir títulos de dívida, você pode emitir moeda, você pode gastar reservas, você pode desmobilizar patrimônio, infinidade de coisas que você pode fazer. Cada uma delas com a sua implicação. Cada uma delas com a sua implicação, certo? Mas era uma característica do Brasil, deu déficit, emite moeda, certo? A partir do segundo choque do petróleo, e também acontece outra coisa, além do choque do petróleo, que é uma mudança no padrão de financiamento global. O que seria essa mudança no padrão de financiamento global? A própria natureza do dinheiro tem um pouco a ver com isso. A partir do momento que o dinheiro ele se torna eletrônico, e eu estou colocando aqui datando de 80, mas é um processo gradual, só que gradual, mas nem tanto, porque aqui eu grifei que o Brasil teve uma rápida automatização do sistema bancário, certo? Mas isso muda o padrão do dinheiro e muda o padrão do financiamento global, certo? Então, a partir do momento que o governo ficasse emitindo moeda para financiar déficit, bom, essa coisa já, digamos que já tinha um efeito imediato, que não tinha antes. O efeito ele era um pouco mais prolongado, certo? E é preciso sempre lembrar, a inflação é o imposto mais agressivo de todos. E a maior parte da população brasileira é pobre. Então, isso tem seus efeitos. Em 15 anos, você teve uma inflação acumulada desse número absurdo aqui, 13 trilhões, 342 bilhões, 346 milhões, 717.671,7%, que basicamente é inédito em qualquer registro que se tem de qualquer moeda da história da humanidade. Eu não vi nada parecido. Não pensando em nenhuma moeda de nenhuma civilização. Isso aconteceu de uma maneira parecida. Isso é muito complicado, tem suas causas, e a gente vai um pouco adentrar agora nelas, certo? Você tem no Brasil, que eu chamo aqui, eu tento fazer um corte, né? Um corte que justamente vai acontecer com essa mudança na lógica de financiamento global, certo?
Vamos começar por aqui. A causa principal da hiperinflação brasileira foi o financiamento do déficit público através de emissão de moeda pelo Banco Central. Entretanto, parte desse déficit era causado pela remuneração em títulos de overnight ou fixados em câmbio. Bom, o que eu estou querendo dizer aqui? O governo tinha um déficit, mas o governo ele tinha um déficit muitas vezes porque ele tinha ativos, ele tinha, dívidas com contrapartidas com pessoas físicas e jurídicas, seja um título, seja uma poupança, seja qualquer coisa. Então, o governo ele remunerava esses títulos, porque eu vou colocar aqui embaixo que qualquer ativo te protegia, porque tinha correção monetária, e todos eles eram reavaliados de acordo com alguma taxa, pode ser qualquer uma dessas aqui, certo? Só que, os ativos no banco te protegiam, só que os salários, eles eram corrigidos com um período. Aqui eu coloco 3 meses, que era o padrão, mas teve uma hora que foi para 6, teve uma hora que foi para 2, teve uma hora que teve correção automática que a gente vê. Nos planos econômicos, que eu já falei, em verdade. Mas você tinha uma massa salarial que ela não era corrigida. Ela não era corrigida da mesma forma que os ativos no banco eram, certo? É preciso dizer que poucas pessoas tinham acesso a contas bancárias. E quando você tem uma desvalorização muito rápida da moeda, você não tem nenhum estímulo, você praticamente torna impossível a acumulação de qualquer poupança, porque qualquer poupança era imediatamente corroída pela... Não digo poupança em banco, mas eu digo, a pessoa ela acabou de receber o salário dela agora. Ela não pode guardar metade no banco para ver o que ela pode comprar depois, ela tem que comprar tudo que ela pode agora, porque depois vai ficar infinitamente mais caro. Então, você praticamente impede qualquer processo de formação de poupança. Qualquer processo de formação de poupança. E preciso dizer, a inflação é o tributo mais regressivo de todos, pois incide com maior impacto sobre os mais pobres. E aqui eu vou ler certinho porque eu acho importante. Enquanto parte da população protegia seu patrimônio com dólar, imóveis ou títulos overnight, outra parte não conseguia acumular patrimônio pelo crescente impacto do tributo inflacionário sobre sua renda. A inflação incide majoritariamente sobre os mais pobres. Entretanto, parte da causa dessa inflação estava justamente na remuneração desses overnights e ativos corrigidos pela inflação destinada a patrimônio, à proteção do patrimônio dos mais ricos. E aí o que acontece? Aqui eu tento explicar o que acontece depois de 79, né? Que começa com a moratória mexicana, quando o México declara que não tem mais condição de pagar a dívida externa dele. E o FMI começou a cobrar a todos os países, principalmente do terceiro mundo, que eles consideravam que tinha um risco de calote. O Brasil, ele faz 2 movimentos. Ele primeiro promove uma desvalorização máxima da moeda e tenta subsidiar exportações, com o objetivo de atrair dólares loucamente, essa é real. Mandar coisas para fora muito barato para ver quantos dólares conseguir atrair. Aí você mais que dobrou a inflação, né, que vai de 99,7% para 211%. A dívida externa do setor público cresceu graças a essa desvalorização, porque, claro, quando você desvaloriza a sua moeda, você acaba aumentando a sua dívida relativa à sua moeda com o FMI, porque a dívida com o FMI não está indexada em moeda brasileira, jamais tem um emprestar dinheiro para você indexar em moeda brasileira. Quando você promove essa maxi desvalorização da moeda, você meio que aumenta a sua dívida relativa na sua moeda, certo? Bom, enquanto para cumprir suas obrigações, o governo recorreu ao financiamento interno emitindo títulos públicos com juros e liquidez altíssimos. Aí eu mostro aqui, esse gráfico não é meu, eu roubei, tá? Mas ele tem aqui um cenário que vai de 70 a 80 e o cenário de 80 a 89, de 70 a 79, 80 a 89. Para vocês verem a diferença no padrão. A dívida pública, você vai ver, ela vai subindo, 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 chegar a 25%. Quando acontece esse negócio aqui de 83, certo? Já governo Figueiredo, eu acho, já governo Figueiredo, você tem uma dívida que ela vai quase que dobra, né? E depois vai caindo gradualmente para o mesmo nível, 25%, que estava aqui, tá vendo? Que o 25 está aqui, está aqui, está aqui agora. Mas olha essa barra aqui da inflação, que aqui o parâmetro está indo de 0 a 90%, e já aqui de 0 a 2.000, tá? Então, digamos que todo esse gráfico aqui, a altura de todo desse eixo aqui, não cabe
nem na pontinha do laser, certo? Você tem aqui na década de 70, você vê que o Brasil já estava acostumado com um cenário de inflação um pouco alta, cara, 15%, 19%, aqui, ó, 30, 20, 40, 30, 40, 77, né, em 79, e as coisas começam a explodir mesmo, 110, 95, 99, aqui que vai de 99 para 211, já era uma inflação alta, se você for parar, 99,7%, 100% de inflação é as coisas dobrando de preço. A grosso modo, é as coisas dobrando de preço. Em um ano. 211% é mais que o triplo já. E você chegar ao auge de 1989, por exemplo, chegar em patamares como esse daqui, ó, 1.782,9%. Certo? Ah, bom. Vamos lá. Plano Real em 3 fases. O Plano Real ele foi debatido publicamente porque ele teria que ser debatido publicamente. A verdade é que, como eu falei, as pessoas já estavam um pouco aflitas e temerárias com a possibilidade de um novo plano econômico que, sei lá, inventasse que roubar o dinheiro delas ia ser a melhor solução. Bom, então precisava que uma comunicação direta com a população era necessária, né? Era muito necessária. Até porque o governo, ele era um governo que não tinha capital político, se for parar para pensar, Itamar Franco não teve um voto feito diretamente o nome dele, certo? Mas era o que tinha, portanto, ele dispondo de pouco capital político, decidiu debater publicamente. Só que é preciso também entender que o cenário macroeconômico daquele ano já estava um pouco melhor, certo? As reservas cambiais, elas aumentaram um pouco, o PIB fechou no ano anterior com um crescimento de 5%, o governo suspendeu a moratória, junto com outros países, e renegociou a dívida externa, e o Plano Real foi dividido em 3 fases. A primeira fase, que é essa aqui, o Programa de Ação Imediata, ele basicamente visava aumentar a disponibilidade de reservas cambiais, certo? E por isso ele traçou algumas medidas de praticamente redução de gastos, reduzir gastos públicos e estabeleceram privatizações como meta de aumentar a receita do Estado e reduzir gastos. Vamos lá, medida provisória 434 de 94, que foi transformada em lei número 8.880, que introduz a segunda fase do Plano Real, que é essa aqui, a unidade real de valor, certo? A unidade real de valor, ela é basicamente a criação de uma moeda virtual, que ela era indexada em dólar, e ela era conversível a um valor flutuante em cruzeiros. Então, você chegava no mercado, você já não via mais as remarcações sendo feitas constantemente. Você tem lá uma lata de leite condensado, uma unidade real de valor. Aí você ia lá passar no caixa, estava lá não sei quantos mil cruzeiros reais aqui já, cruzeiros reais, certo? Não sei quantos cruzeiros reais. E se fazia a conversão, só que dessa vez seguindo uma neutralidade distributiva. Então você já não vai ter mais assim reajustes desproporcionais sendo feitos a depender se é um salário ou um ativo. Então, no dia 30 de junho de 94, foi editada a medida provisória que implementa a nova moeda, o real, estabelecendo que um URV vale R$1, certo? Todo programa tinha como base as políticas cambial e monetária, toda política monetária foi utilizada como instrumento de controle dos meios de pagamento, saldo de balança comercial, capital e serviços, enquanto a política cambial regulou as relações comerciais do país com os demais países do mundo. E como na vida e na política não cabe maniqueísmo, você tem os impactos positivos e tem os impactos negativos do Plano Real. Primeiro, fim do imposto inflacionário, que imediatamente se transferiu para os preços relativos, conferindo uma enorme credibilidade ao tucanismo. Segundo, centralização do poder monetário para a administração central. Terceiro, credibilidade na moeda. Quarto, aumento imediato no consumo. 5. Introduzir um avanço na cultura de controle das finanças do Estado, uma vez que as relações cambiais e fiscais estão mais restritas. Impactos negativos do Plano Real. Concentração bancária, indexação recessiva, perda de competitividade nas exportações, cíclicas desvalorizações da moeda, nivelamento por baixo do valor real do salário mínimo, aumento do desemprego motivado pela perda de competitividade externa, com muita relação com a desindustrialização,
e a dependência da política cambial em investimentos não confiáveis em caso de oscilações econômicas, ou seja, capital especulativo atraído por altas taxas de juros. Isso é importante porque a partir do momento que o governo ele estabelece uma paridade cambial, R$ 1 é igual a $1, ele precisa atrair dólares de alguma maneira, porque ele realmente precisa trocar, se alguém quiser trocar, R$ 1 por $1. Enfim, aí ele aumenta a taxa de juros para atrair dólares, e esses dólares, eles na verdade não estão indo para esses mercados com a intenção de investir na economia, de gerar algum crescimento, ele é um de puro teor especulativo. Então, o governo ele tem que pagar depois. E quando ele coloca uma taxa de juros muito lá em cima, ele atrai muitos dólares, só que ele também atrai uma dívida muito grande e que cresce muito rápido, certo? E você tem um aumento de carga tributária para compensar o imposto inflacionário. Agora, vamos falar um pouco das eleições presidenciais de 94. Um ano antes das eleições presidenciais, ou melhor, até maio de 90, até aqui, ó, em julho de 94, você ainda tinha numericamente o Lula favorito para a corrida no Planalto. O Fernando Henrique ele já era bem rejeitado, porque ele tinha uma certa proximidade com o governo Sarney, ele apoiou o Plano Collor, e estava no final do mandato dele como senador aqui em São Paulo. E os próprios aliados dele não estavam vendo muita possibilidade dele sequer se reeleger senador, né? Nisso, o PSDB também não via uma parte, né, do PSDB, não todo ele, caso, claro, não acreditava que o Plano Real pudesse dar muito certo, e é até compreensível. Você teve 7 planos de estabilização macroeconômica em um espaço curtíssimo de tempo que tinha dado errado. Não, não tinha por que não acreditar. Bom, e você tinha aqui ó, esse cenário, esse gráfico que fui eu mesmo que fiz, e eu peguei os números de Datafolha mês a mês, e na última barra o resultado final da eleição presidencial, né? Bom, dito isso, você vai ver aqui que em maio de 94, por exemplo, o Lula estava com 42% das intenções de voto, enquanto o Fernando Henrique estava com 16%. E outros aqui, principalmente a soma do Brizola com Quércia, 15%. Você vai ver que vai aumentando, aumentando, mas ó, o que acontece? Que ele vai de 19 para 29 é a implementação real do plano real. Não, mas vai mostrar aqui. 30 de junho de 94 entra de fato o real brasileiro, certo? Aqui você tem 30 de junho, ou seja, de junho para julho. Na pesquisa de julho, ainda o Lula está na frente, mas já tecnicamente empatado, né? Aqui está 32 a 29. E depois, só alavanca. Então, assim, você parte de um senador que estava bem rejeitado, não tinha muita chance de nada, e vira presidente, numa questão de meses, assim. Então, eu preciso dizer que as artes políticas, elas são dinâmicas, elas não têm, às vezes, às vezes a gente vê as coisas muito de acordo com o dia, como é que tá o tempo hoje. Antônio Carlos Magalhães dizia que a política é como as nuvens no céu. Você olha, uma hora está de um jeito, você olha, está de outro. E é assim que é. Então vamos falar um pouquinho do governo Itamar, e essa aqui é a última coisa que eu falo agora. Certo? Bom, o governo Itamar ele assente sobre um clima de desconfiança, principalmente pela turbulência inflacionária, inflacionária e a falta de acordo político, né? Mas ele consegue, com a vitória, com o sucesso na implementação do Plano Real, esse ativo político foi captado imediatamente e foi a primeira transição de establishment para establishment da nova democracia. O que eu quero dizer isso aqui? Foi a primeira vez que o presidente elege um sucessor, porque o Itamar colocava o Fernando Henrique como seu sucessor. O Fernando Henrique, até onde foi conveniente, colocou o Itamar como seu antecessor, digamos assim. E aqui você tem, ó, por exemplo, o gráfico do IPCA mensal, IPCA mês a mês. Você vê que ela cai de absurdos 47% para 6%, depois para 1, 2, que é o que a gente vê hoje, assim. Hoje pode estar um pouquinho mais. Não, tá meio esquisito, não. Mas
é brutal, assim, quando você vê você bota em perspectiva. E aqui eu coloco os dados da inflação, principalmente aqui eu dou uma rabadinha, eu considero só o de julho a dezembro. Se for considerar janeiro a dezembro, dá uns 1.034. Mas é porque, ó, você estava acumulando aqui uns 40%, quase 50% de IPCA mês a mês. Imagina, as coisas elas aumentavam 50% no preço a cada mês. A cada mês. O desemprego ele aumenta, o PIB cresce um pouco e o salário mínimo ele troca para real, né? Não tem muito efeito de comparação aqui. Na verdade, nunca eu coloco esse dado do salário mínimo mais como uma curiosidade, porque assim, ele geralmente tem poucos efeitos de comparação. Assim, você tem que geralmente colocar ele em perspectiva com algum outro dado, com alguma outra métrica, porque senão vira só um número. E esse aqui é o que a gente vai falar quando eu fizer o próximo vídeo. É isso.